Muito bem, o que eu fiz aqui foi uma sequência de um salmo. Vou falar o assunto hoje, seguindo a nossa sequência da missa, é o salmo de resposta. Como tocar o salmo? Como é que a gente toca? Quais são as principais questões ou dúvidas? Ou até mesmo os pequenos deslizes que a gente como músico comete na hora do salmo, né? Esse salmo aqui foi usado, foi entoado, e nós tocamos na missa do Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. E também é usado na Sexta-feira Santa, aquele meu Deus, por que me abandonastes? Essa melodia o pessoal daqui pegou de uma gravação da comunidade Canção Nova. É uma melodia muito bonita, é uma melodia muito bonita, uma harmonia bonita também, bem feita, bem produzido, bem arranjado. Sobre o salmo, eu tenho visto assim, na prática e na experiência, que é um dos momentos em que o grupo de canto tem que ter mais cuidado e tem que estar bem preparado. É um momento que tem que ser bem ensaiado, porque o salmo ele não é uma música, veja bem, ele é uma oração. Ele é uma dos momentos da liturgia em que a música faz mais diretamente o papel de oração. E uma coisa que muitas vezes os salmistas esquecem, ou parecem esquecer, é que o salmo, ele deve ter a participação da Assembleia na resposta. Então, na hora de criar a melodia, da resposta especialmente, é interessante pensar numa melodia que seja, que soe natural ao ouvido da Assembleia, para que a Assembleia se sinta mais instigada a acompanhar, a entoar a resposta. Porque o que a gente vê, eu vejo isso aqui na minha realidade, os salmistas eles se empenham em criar uma melodia bonita, né? Os instrumentistas auxiliam também, colocando ali uma harmonia também muito bonita, mas o efeito que é alcançado na hora da celebração é que a Assembleia escuta, muitas vezes se deleita escutando a beleza daquela melodia, mas não participa. Aí vejo um problema, porque esse é um exemplo onde a técnica musical pode, né, corre o risco de assumir ali um primeiro plano num momento que não é para acontecer isso. Não estou dizendo que a melodia do salmo, a harmonia deve ser pensada de qualquer jeito. Então você coloca lá qualquer coisa, bem simples mesmo, de qualquer maneira. Veja bem, o simples não tem nada a ver com o simplório. A simplicidade na hora de tocar não tem nada a ver com o desleixo. Já comentei isso aqui. É interessante pensar no salmo sempre como um momento de oração. Uma oração que responde à palavra que foi lida na leitura. E pensar essa oração cantada é pensar numa melodia e num arranjo que mantenha ou que traga essas características de um momento de oração, que favoreça da parte da Assembleia a concentração e a participação ali como oração. Não é
simplesmente um canto que está sendo entoado, é uma oração que está sendo dirigida por aquela assembleia a Deus. Então o salmo tem que ser pensado levando em conta esses aspectos. Claro que quanto mais domínio técnico a pessoa que vai entoar e os músicos instrumentistas que vão fazer o acompanhamento tiverem, melhor, porque quanto mais domínio técnico você tem, mais possibilidades você tem, mais à vontade você fica para imprimir na música aquele caráter que você quer, que você entende que ela deve ter. Um caráter mais oracional, um caráter mais de louvor, de animação, né? De adoração, de súplica, de pedido de perdão e por aí vai. Nesse sentido, a técnica musical ela é importante, porque a música aqui é a ferramenta. E você não consegue fazer um trabalho com uma ferramenta se você não domina essa ferramenta, se você não sabe utilizar essa ferramenta. Isso é um equívoco que a gente escuta da parte dos ministros de música, dos músicos, né? Vou tirar esse termo ministro para lá. Dos músicos que tocam na igreja, muitas vezes eles tendem a pensar, eu também já mencionei isso aqui, que a técnica é dispensável. Não precisa estudar muita técnica, não precisa ensaiar muito, porque eu toco para Deus, então na hora, né, o Espírito Santo vai me... E aí joga na conta do Espírito Santo tudo, né? O Espírito Santo quiser que se vire para compensar ali o desleixo, a preguiça daquele músico. Não é assim que funciona, tá, meus queridos? Não funciona assim. Eu já tive a desagradável experiência de participar de celebrações aonde o grupo de canto estava despreparado, visivelmente. E, gente, é muito complicado. E compromete, sim, a celebração, a meu ver. Compromete. E não é só quem está ali na Assembleia que também conhece um pouco de música que vai perceber, não, gente. A Assembleia, em geral, percebe. Tanto que eu já ouvi comentários das pessoas saindo da igreja. Então terminou a missa, sai todo mundo, as pessoas indo para casa ali conversando. Aquele povo simples conversando, diz: rapaz, a missa hoje estava esquisita. O coral, aqui chama sempre coral, né? O coral tava ruim, né? As pessoas falam mesmo, a gente sabe, né? Às vezes não é nem com o intuito de criticar, de derrubar. Observa e comenta. Então é preciso muito zelo. E o salmo é uma das músicas, é um dos momentos que precisa ser muito bem ensaiado. Muito bem ensaiado para que na hora não haja, por exemplo, aquelas fugas de tom. Porque a gente sabe que é um momento solene e a pessoa que vai ali ao ambão para entoar, gente, precisa muita segurança, muita tranquilidade, precisa estar muito integrado ali na celebração e precisa estar ali com o domínio daquilo que vai executar. Portanto, precisa ensaiar. Instrumentistas, tenham paciência com os salmistas, eles precisam ensaiar bastante, porque na hora vai ser o momento é solene, mesmo na celebração mais simples, mas o momento é solene, é um momento de oração e pesa sobre a pessoa que vai entoar. E a gente, instrumentistas, trazendo para nós, a gente precisa estar pronto para entregar para os salmistas um suporte, para que eles tenham segurança e fiquem bem à vontade para cantar, sem erros. Porque, claro que eu já vi acontecer, né, de o salmista errar, logo no início, por exemplo, não encontrar o tom, mesmo o instrumento ali dando o tom para ele, mas devido ao nervosismo ele erra o tom, começa desafinado e aí para depois achar o tom fica muito difícil. Você imagina a aflição que aquela pessoa fica ali na hora, tá? Então, primeiro ponto, o salmo ele precisa ser muito bem ensaiado. Segundo ponto, para mim, minha convicção pessoal, evitar melodias muito complicadas, com volteios, com floreios vocais muito elaborados. Mesmo que a pessoa que entoa saiba fazer, tenha segurança, tenha a voz com a tessitura ampla e tudo mais, mas vai ficar parecendo um exibicionismo técnico. Muito difícil contornar isso, né? Fica parecendo que é só um exibicionismo. Do mesmo jeito que um solo de guitarra não vai substituir o salmo, né? Uma melodia, um vocal muito elaborado também pode fugir do propósito. Então uma melodia mais simples, mais plana, principalmente que soe bem para a Assembleia e principalmente a resposta que a Assembleia possa cantar, que a Assembleia se sinta instigada, tenha vontade de acompanhar cantando, porque grande parte dos salmos que a gente vê, a pessoa canta e só o grupo de canto canta a resposta e a Assembleia fica em silêncio. A meu ver, está alguma coisa aí precisando ser alinhada. Essa Assembleia precisa ser trazida para essa resposta, ela precisa participar. Muitas vezes é porque a melodia é um pouco complexa, assim, soa, né? Às vezes nem é tecnicamente falando, mas soa, né? Como algo complexo, algo diferente demais e as pessoas não participam.
ficam ouvindo até, achando muito bonito, admirando, né? Fruindo, mas não participam. Então, tá, a meu ver, está fora de propósito. Precisa alinhar isso daí, né? E mesmo que seja simples, tem que ser bem ensaiado para aqui na hora, principalmente quem vai entoar tenha segurança. Aí, instrumentistas, a gente tem que prestar um bom suporte para essas pessoas que vão entoar, né? Para que elas tenham, para que elas se sintam seguras, tranquilas e possam entoar o salmo da forma como deve ser, tá? Falando para nós os baixistas, né? Nessa hora, eu às vezes, a gente ensaia o salmo e tudo. No ensaio do meu grupo aqui, cara, eu levo o violão. É um grupo pequeno, nosso ensaio é feito na igreja mesmo, a gente não quer fazer barulho. Então eu levo só o violão e a gente nem liga em mesa de som nem nada, fica ensaiando ali só no som acústico mesmo, no som ambiente. Então, como eu não tenho baixolão, né, ainda, eu levo o violão aqui e fico acompanhando ali, tirando a harmonia com o violonista e tudo mais. E na hora, muitas vezes, do salmo, eu tenho vontade de não tocar. Ou tocar só a resposta. Tocar só a resposta. Tá? Por quê? Porque às vezes eu sinto que vai ficar excessivo. Sabe? Muitas vezes, aí o salmista ele quer fazer, principalmente a estrofe mais suave. A gente percebe, mesmo que ele não diga, mas você entende na forma como ele está cantando ali, na dinâmica que ele está imprimindo na voz, que ele quer fazer a estrofe mais suave. Então, quando eu percebo isso, o que eu faço? Eu saio, vamos dizer assim, da frente e deixo o espaço todo para ele, para a voz dele. E aí, na resposta, a gente vem, todo mundo. Né? Então, muitas vezes a gente faz assim, né? Na hora da estrofe, fica o violão acompanhando, né? E na resposta eu entro junto para dar um pouco mais de peso e até para a assembleia entender que ali todo mundo deve participar. É uma maneira. Mas quando a gente vai tocar, sempre na estrofe eu toco mais suave. Então a gente faz vamos imaginar que um salmo em Ré, né, cuja resposta seja Ré, Sol e Lá, né? Então a gente faz. Aí caiu vamos imaginar que a estrofe seja Si menor, Si menor, faço Z de menor, Sol e Lá. Então gente, eu faço mais ou menos isso, ó. Vou imaginar aquele tipo uma baladinha, né? E seria uma resposta. Quando vai para a estrofe, então só a primeira nota, né? Só a primeira nota, mastiguei o Si aqui. Só a primeira nota, tá? De preferências mais graves. E aqui eu tento ao máximo, embora eu seja, às vezes escape, né, muito no automático, eu tento evitar as ghost notes. Porque eu entendo que no salmo não é hora de você botar swing, né? Você tá botando swing, contratempo, porque aí já dá uma balançada e não é esse o propósito. Às vezes também, dependendo da situação, eu toco com o polegar, principalmente a estrofe, né? Porque os baixistas sabem que quando a gente toca com o polegar, o som fica mais encorpado e mais suave, né? É uma possibilidade também. A depender do momento e do som, hoje eu não estou me entendendo aqui com esse microfone. A depender do momento e da qualidade do som, principalmente. Então eu vou fazer, pessoal, um vídeo falando de som, né? Amplificador, som, como é que rola. E eu vou dizer como é que é para mim e, de repente, pode ser situação parecida para você que assiste aí, tá? Então, de repente, dependendo do momento, do som, do seu retorno, você pode fazer palm mute, né? Que é aquela técnica que você abafa aqui as cordas com a mão direita e toca, né? Aí vai sair algo que não é bem a nota, é quase a nota, né? Também é uma possibilidade. O importante, entendo eu, é encontrar uma maneira de você fazer a sua parte, mas não aparecer demais. É o momento de ser discreto. O baixo normalmente é um instrumento mais discreto, né? Mas nessa hora, principalmente,
muita discrição. Lembrando sempre, é um momento ali de oração, e a gente tem que colocar a nossa linha dentro disso. Portanto, nesse momento eu toco mais primeira nota. Raramente eu entendo que seja coerente encaixar uma frase ou notas mais a fazer uma progressão, uma escala indo mais pro agudo. Aí depende demais, porque às vezes também ocorre, eu já percebi que ocorre de haver um momento muito, momentos de pausa muito longos, e aí fica uma coisa vaga demais. De repente, se você perceber aí dentro do seu discernimento que você deve dar uma preenchida ali, vai, mas com muito cuidado. Uma coisa que eu percebo, não sei se vão concordar, que soa bem nessas horas, é arpejo. Em vez de fazer uma frase mais melodiosa, fazer um arpejo. Então, por exemplo, nesse salmo do meu Deus, por que me abandonastes? Eu costumava fazer, no ano que a gente tocou ele, eu fazia isso, ó. Né, ele começa aqui. Isso é refrão, tá? Por isso que é um pouquinho mais. Aqui é um Lá com sétima, né? O dominante do tom de Ré menor. Nós podemos substituir esse Lá. Nós podemos fazer o arpejo dele nesse momento, primeiro, né? Então, um arpejo aqui bem vertical, né? Lá, Dó sustenido, Mi, Sol, que ele é sétima, Lá, Dó sustenido, lá em cima, né? Se houver tempo, você vai só arpejando. Pronto. Preencheu, porque deu aquele espaço, você preencheu com o arpejo do acorde. Esse arpejo pode ser voltando também, né? De cima para baixo. Então, legal? Sem gritar o instrumento, suavemente, né? Eu posso também substituir este Lá com sétima por um Dó sustenido diminuto. Agora vai ficar louco o negócio, ó. Arpejo de Dó sustenido diminuto. Eu posso fazer esse arpejo de Dó sustenido diminuto indo mais longe também, ó. Já foi longe demais. Mas dentro do arpejo do acorde, entendeu? Esse Dó sustenido diminuto, eu posso substituí-lo por um Mi diminuto, testando, ó. Viu? Legal, né? Esse Mi eu posso substituir por um Sol diminuto. E assim vai. E fazer esse arpejo, que ele dá a preparação para a volta para o acorde de Ré menor. Mas isso tem que ser feito com muita parcimônia. E como é que você sabe que pode substituir e tal? A gente estuda harmonia, tá? É só estudar harmonia. Tá bom? Eu tenho uma outra pauta aqui engatilhada, que é para falar, já falei isso até em outro vídeo anterior. É o que o músico de igreja, o baixista para tocar na igreja, precisa saber de teoria. Né? A gente vai conversar sobre isso depois, beleza? Então, sobre o salmo é bem isso, né? É um momento que tem que se ter cuidado, buscar assim, fazer uma linha de baixo bem coerente, o mais simples possível. Simples e eficiente, não é simples de pobre, de feia, mas simples de sem arroubos. Diferente de um hino de louvor, que é uma música mais animada, você encaixa uma frase aqui e ali. Aqui não, aqui você segura, né, e faz a sua parte ali, fazendo aquele seu papel de dar um suporte para quem está cantando, né? Principalmente nesse momento, é esse o nosso papel. Beleza? Espero ter contribuído aí para aí o nosso aprimoramento, né, na liturgia.